Olá, mulheres, aqui quem fala é Viviane Martinello e nós estamos lendo esse livro maravilhoso, O Poder da Oração Segundo a Vontade de Deus, da autora Stormie Omartian, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos então no capítulo 12, áudio 12, orando para a libertação de pecados não confessados. O pecado não confessado afeta toda a nossa vida e muitas vezes nós não reconhecemos isso. Depois que vim a conhecer o Senhor e experimentei esse sentimento aconchegante, íntimo e maravilhoso de andar com Deus, eu ainda caí em alguns velhos e familiares maus hábitos. Eu só havia conhecido o Senhor alguns meses antes de sair em turnê com um grupo de música. Nenhum deles era crente e, por isso, foi fácil ser atraída de volta ao seu estilo de vida de farras e bebidas. Quando voltei para casa após um mês de vida decadente, voltei à igreja, mas não senti a intimidade com Deus que eu vinha vivenciando antes de partir. Reconheci que era provavelmente porque Deus não estava satisfeito com a maneira que estive vivendo nas últimas 4 semanas. Eu comecei a me sentir culpada, deprimida e desesperada com a minha vida novamente. No domingo seguinte, o pastor Jack falou sobre danos que o pecado não confessado pode causar em nossa alma. E eu sabia que Deus estava falando comigo, bem ali na igreja. Eu calmamente confessei ao Senhor as minhas ações pecaminosas do mês anterior. No entanto, em que eu fiz, senti aquela sensação maravilhosa do amor de Deus novamente e não conseguia parar de chorar. Naquele momento eu estava pensando que Deus havia virado as costas para mim, mas a verdade é que as minhas ações tinham me separado dele. Detestei aquele sentimento de estar distante de Deus e fiz um voto de nunca deixar que um pecado não confessado ficasse entre nós novamente. Eu gostaria de dar o meu melhor para viver da maneira de Deus, mas se eu falhasse, iria confessar imediatamente para que pudesse receber o seu perdão e não perder a comunhão íntima com Ele, que havia passado a apreciar bastante. O peso do pecado não confessado. Quando o pecado não é confessado, começa a se desenvolver sutilmente, estendendo seus tentáculos ao redor de cada parte do nosso ser, até ficarmos paralisados. A agonia dessa prisão é descrita com precisão na Bíblia pelo rei Davi. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados e o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32:3. Quando o pecado deixa de ser confessado, uma parede se levanta entre você e Deus. Mesmo que o pecado possa ter cessado, se ele não for confessado diante do Senhor, ainda vai oprimi-lo, arrastando-o de volta para o passado que você está tentando deixar para trás, impedindo-o de seguir em direção ao futuro que Deus tem para você. Sei disso porque costumava carregar um saco de fracasso nas minhas costas, tão pesado que eu mal conseguia me mover. Não percebi o quanto havia me rebaixado espiritualmente. Quando confessei o meu pecado, realmente senti o peso ser retirado. Muitos de nós sofremos de baixa autoestima, medo e culpa. Mentalmente nos agredimos, tendemos a pensar o pior sobre a nossa situação e nos sentimos responsáveis por tudo que dá de errado. É verdade que podemos ter momentos em que nos sentimos culpados por coisas que fizemos, mas não precisamos ser torturados, vivendo eternamente com culpa. Deus providenciou a solução da confissão para nos libertar disso. Muitas vezes, deixamos de nos ver como responsáveis por determinadas ações. Por exemplo, embora não seja sua culpa se alguém o feriu, mas sua reação é de sua responsabilidade. Você pode ser justificado em sua raiva ou rancor, mas ainda deve confessá-los porque fazem com que você se desvie daquilo que Deus tem para você. Se não o fizer, o peso desses sentimentos acabará por esmagá-lo e ele vai tirá-lo do caminho que Deus tem para você. A resposta é o arrependimento. Para a confissão funcionar, o arrependimento deve andar junto com ela. O arrependimento literalmente significa uma mudança de mente. Isso quer dizer que virar as costas, afastar-se e decidir não fazê-lo novamente. Significa ter o pensamento alinhado corretamente com Deus. É possível confessar sem realmente nunca ter admitido absolutamente nenhum erro. Na verdade, podemos nos tornar simplesmente bons pedidores de desculpas, sem nenhuma intenção de agir de outra maneira. Confessar e se arrepender significa dizer, é minha culpa, sinto muito e não vou mais fazer isso. Todo pecado precisa ser confessado e gerar arrependimento, a fim de que você possa ficar livre da escravidão. Mesmo que você se sinta mal com isso ou não, que o reconheça como pecado ou não, a Bíblia diz, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. 1 Coríntios 4:4. Toda vez que você confessar alguma coisa, observe se honesta e verdadeiramente não quer fazer isso.
E lembre-se de que Deus conhece os segredos do coração. Salmo 44, 21. Estar arrependido não necessariamente quer dizer que você nunca irá fazer isso novamente, mas realmente significa que você não pretende fazê-lo novamente. Se você achar que está cometendo o mesmo pecado repetidamente, é preciso confessá-lo toda vez. Se tiver cometido um pecado que você acabou de confessar no dia anterior, não deixe que isso fique entre você e Deus. Confesse-o novamente, contando que você esteja realmente arrependido. Todas as vezes será perdoado e acabará por ser completamente liberto. A Bíblia diz: arrependam-se, pois voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3,19. Por não sermos perfeitos, a confissão e o arrependimento são contínuos. Há sempre novos níveis da vida com Jesus que precisam ser trabalhados em nós. Estamos aquém da glória de Deus de formas que ainda não podemos nem sequer imaginar. Portanto, também precisamos confessar nossos erros ocultos. Confessando os erros ocultos. Quando você está construindo um alicerce, precisa cavar a terra. O problema é que a maioria de nós não vai suficientemente fundo. Embora você não possa ver todos os seus erros o tempo todo, você pode ter um coração que está disposto a ser ensinado pelo Senhor. Peça a Deus para trazer luz sobre os pecados dos quais você não está ciente, para que você possa confessá-los, arrepender-se e ser perdoado. Reconheça que há algo a confessar todos os dias e ore com frequência como fez Davi. Vê em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 24. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51, 10. Absolve-me dos que desconheço. Salmo 19, 12. Às vezes, quando achamos que não temos nada a confessar, orar pela revelação de Deus irá desvendar uma atitude de não arrependimento, crítica ou falta de perdão que criou raízes no coração. Confessar irá evitar que tenhamos de pagar o preço emocional, espiritual e físico por isso. Além disso, irá beneficiar nossa vida social, pois as imperfeições em nossa personalidade, que não podemos ver, são muitas vezes óbvias para os outros. O pecado leva à morte, o arrependimento conduz à vida. A quantidade de tempo que passa entre o pecado e o arrependimento será responsável pela quantidade de morte que é acolhida em nossa vida. Se colhemos muita morte, os problemas não desaparecem imediatamente quando confessamos, mas a nossa confissão inicia o processo de reverter o que aconteceu como resultado do pecado. Também recebemos cura quando confessamos os nossos pecados para outra pessoa como propósito de oração. A Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. Peça ao Senhor para lhe mostrar quanto é certo fazer isso. Contudo, escolha uma pessoa para confessar que seja confiável e que não irá usar as informações contra você. Tenha sempre em mente que os caminhos de Deus são para o seu benefício. A confissão não tem o objetivo de que ele descubra algo. Na verdade, ele já sabe. A confissão é para que você possa ser curado. Ele não está vigiando, esperando para puni-lo pelo que você fez de errado. Ele não precisa fazer isso, porque a punição é inerente ao pecado. Mas as pessoas que confessam encontram a misericórdia e o poder ilimitado de Deus. Oração. Amado Senhor, eu sei que pequei de várias formas. Perdoe-me pelo meu erro. Eu fico entristecido por tropeçar desta forma e me comprometo a virar as costas para esse pecado. Não estou apenas triste, estou verdadeiramente arrependido. Ajude-me a superar qualquer tendência desse erro em minha vida. Eu também lhe peço que me limpe dos erros ocultos. Mostre-me onde vivo do seu jeito e me ajude a corrigir esses erros. Deus, eu não quero perder tudo que o Senhor tem para mim. Não quero acobertar os meus pecados e não prosperar. Quero abandoná-los e viver na sua misericórdia. Ferramentas da verdade. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 21. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Salmos 32. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Salmo 38:3.